Fala, mulherada empreendedora aqui do nosso canal Você Empreendedora. Gente, hoje estamos em mais um episódio maravilhoso. Vocês sabem, né, que eu só trago aqui convidadas muito maravilhosas. E hoje eu estou aqui com a Pamela Abreu. A Pamela Abreu, que é CEO do Rede Agência. É tanta empresa que essa mulher tem que eu tava... É uma história muito... de muitos sucessos, né? E eu estou aqui com a Pamela Abreu. Vou deixar ela se apresentar. A Pamela que é cristã, que é empresária, que é mãe, que lidera também um movimento chamado Profetiza Empresária, que ela vai falar para vocês sobre. São muitas coisas, né, Pam? Eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal e nos contasse já para a gente começar aqui, como que foi a sua trajetória no empreendedorismo. Porque eu já conheci a Pam, tô falando do Pam porque eu sou íntima, tá, gente? Eu tô falando do Pam. Eu já conheci você como empreendedora, né? Já mexendo com nessa área, né, do Sim, digital sim. e tudo mais. Mas você sempre empreendeu? Como que isso se deu na sua vida? Porque você é uma mulher muito jovem, né? Então eu acredito que você tenha começado Obrigada aí. pelo jovem. Gente, olha pra cutis dessa mulher. Olha pra cutis. Olha pra. Isso aqui não é maquiagem, não, tá? Isso aqui é pele boa. Mas não tem como. Fala um pouquinho pra gente. Bom, primeiro agradecer, né, a pastora Maiara por esse convite tão especial, me senti profundamente honrada. Sobre me apresentar, né, eu não gosto de falar muito de mim, então vou dizer que estou como diretora executiva do Grupo Rede, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, o Grupo Rede é agência e editora, e minha trajetória no empreendedorismo. Eu nunca me vi fora do empreendedorismo, isso desde criança, né? Assim, alguns cientistas até falam que os estímulos neurais da pessoa que tem inclinação ao empreendedorismo é diferente. São pessoas que naturalmente, ao longo da vida, estão sempre sugerindo soluções para problemas que para todo mundo já há um contentamento, um consenso, mas quem tem a mente empreendedora, quem tem essa cognição mesmo diferenciada, sempre vai buscar trazer soluções. Então, ao longo da minha vida, eu sempre fui a líder da gangue. Desde Então, pequenininha. e sempre propondo, né, as novidades. E eu me lembro, assim, um momento que para mim eu acho que foi um marco quando eu realmente vi que dava para seguir, né, fazer alguma coisa nesse sentido, foi quando eu tinha 15 anos de idade e eu estava na quinta série, se eu não me engano, quinta série, e eu estava num colégio de gente com muito dinheiro, né, mesmo sem ter, meu pai ali se esmerando muito para conseguir pagar o colégio e tudo mais. E todo mundo ali bem abastado. Eu, na ocasião, assim, algo que eu me recordo dessa época é que o carro que meu pai tinha não tinha o banco do carona. Então eu ficava ali sentada, às vezes, naquele carpete ali, né? Não sei se é assim que fala, mas ali. Aquela parte E de baixo, isso né? Do debaixo forro. do chão mesmo, ali enfim, do carro. E eu era vomitada, assim, do carro, né? Porque eu não tinha o banco, eu fazia de tudo para os meus colegas não virem. E todos nos seus carros blindados e com as suas condições financeiras, assim, bem favoráveis. E eu vi que as meninas estavam usando aquelas pulseirinhas de Swarovski na época. E passando pelo calçadão, eu moro em Campo Grande, eu vi uma loja que tinha aquelas pedrinhas, que obviamente não era da marca, mas era algo similar. E eu vi que elas pagavam em torno de R$ 50 no shopping. E elas estavam comprando aquilo aos montes. E eu pensei, se eu fizer, eu consigo investir, eu acho que R$ 10 dava para fazer, e eu consigo vender por 25. E aí eu comecei a vender pulseira na escola. E, assim, um grande negócio. Porque da noite pro dia, as Pequenas pulseiras do crianças, grande shopping negócio. já não faziam mais tanto sucesso quanto as pulseiras que eu vendia. Aí tinha algumas que não queriam pagar R$ 25 na pulseira, e eu fazia uns pacotes de miçangas mesmo, assim, mais em conta, e vendia os kits. E aí dali, assim. Meu pai abriu uma empresa, uma associação de convênios, né, de plano de saúde. Eu comecei também a trabalhar com ele, ainda com 15 anos. Meu bisavô, meu avô, meu pai, empresários.
E comecei a mergulhar para dentro disso com ele. E logo em seguida surgiu uma empresa de locação de móveis provençais, na época daqueles móveis branquinhos, né? Sim, para eventos, para Isso para festa. eventos. Então, comecei, com esse dinheiro das pulseiras, né? Ao longo, comprei os móveis, e aí comecei a alocar os móveis, e aí em seguida, e tudo isso em paralelo, né? Comecei a faculdade, trabalhei CLT e em dado momento saí para empreender, resumindo bem, com a agência, que hoje se torna Grupo Rede. Que legal. Então você começou ali bem novinha, né? É, Adolescente, é, já tendo a sua primeira experiência de venda, né? De é, vender é, algo e ter aquela é. satisfação ali de receber. E na CLT, especialmente, eu tinha muitas amigas, né? Então eu acabei criando uma marca de acessórios que hoje está em off, mas eu pretendo voltar, chamada Amo Enfeite. E aí eu vendia muito. Pastor, eu vendia muito no trabalho, Porque assim. você trabalhava e você usava o seu trabalho também para você Sim, vender sim, sim, os seus acessórios ali. sim. Então o empreendedorismo sempre esteve É, presente na sua vida, sim. né? Eu De uma sempre tive forma ou de essa outra. cabeça, assim, de ver solução onde não tinha, possibilidade, sabe, de faturar e tudo que para as pessoas era um problema para mim, de alguma forma. E sabe que isso que você falou, né? Porque você falou bem bonito, né? Essa questão dos neurônios, do não sei o quê. Mas isso é muito real, porque quando eu converso com empreendedores, você percebe que é um modus operandi de mente Totalmente diferente. diferente. Diferente, porque É, normalmente onde as pessoas enxergam crise ou dificuldade, e o vem uma empreendedor sempre oportunidade. enxerga uma É, oportunidade, sempre enxerga uma outra possibilidade. Parece que o empreendedor, por mais que a gente saiba, né, que o empreendedor ele tem os seus perrengues, as suas é, lutas, as suas crises, às vezes o que eu enxergo é que o empreendedor ele sempre tem uma visão positiva sobre é, todas as situações. Assim, é. ele de fato, se ele recebe um limão, ele O mundo faz tá ali. desabando e ele tá pensando, o que que eu posso fazer com a água dessa tempestade que tá É. caindo aqui? É Isso é muito exatamente isso. real. Isso é muito real. E essa forma de Posso vender pensar. água? E você vê que essa é uma forma de viver que, além de solucionar, porque o empreendedor ele soluciona a vida de pessoas, né? Ele torna isso seu estilo de vida, né? É, Porque você passou ali pela CLT, mas isso era algo que estava tão no seu é. sangue que você, Que em mesmo algum lá, momento. continuava empreendendo e depois você voltou. Como que foi, Pan, dentro dessa passagem que você teve, né, do CLT e tudo mais? Para você entender, olha, realmente eu não quero isso aqui para minha vida. Meu negócio é empreender, eu vou acreditar. Você teve esse período de transição, foi um passo de fé que você teve que dar. Foi um passo de fé total. E assim, sendo bem honesta, por mais que toda a minha vida foi muito inclinada ao empreendedorismo, principalmente por influência, né, do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, da minha mãe também, que fazia lá os panos de copa para vender. Minha mãe faz até hoje bolsas, né, de crochê para poder vender e já vendeu também um monte de coisa. Eu tinha pavor do empreendedorismo como única fonte de renda. Então, eu sempre flertei com o empreendedorismo, né? Eu comecei com as pulseiras e para mim era sempre um plus, nunca o principal. Eu gostava, assim, era algo que realmente me movia quando eu via já estava fazendo. Então, não era algo que forçado, sabe? Mas eu ficava um pouco apavorada justamente por observar a vida das pessoas que me cercavam e que tinham esse estilo de vida totalmente instável. Então, eu vi as lutas que meu pai passou, né? E eu não queria ir para esse lugar. Tanto é que eu fui até o sétimo período de direito. Eu tinha pavor de não ter a minha carteira assinada. Então, quando eu conseguia aqui um emprego ou outro, mas que não fosse formalizado, eu ficava ali por algum tempo e depois corria para um lugar onde eu pudesse ter uma estabilidade. E aí, na pandemia, o Senhor começou a compartilhar comigo o que ele tinha acerca do meu futuro. E dentro disso estava empreender. E eu lembro que o Senhor foi um momento de secreto meu com ele que foi muito específico. Eu estava trabalhando numa empresa dos sonhos,
numa empresa, assim, extraordinária, que era também promessa de Deus para um tempo determinado. Então, assim, eu estava vivendo, assim, um momento da minha vida muito especial. E, de repente, com um salário, na época, de cerca de R$ 4.000, que hoje em dia eu já considero um bom salário, né? Quiçá alguns anos atrás. Desculpa. Eu senti que o Espírito Santo estava pedindo esse emprego. E eu lembro que a maior dificuldade da minha casa em aceitar esse pedido, né? E da minha casa, porque nenhuma decisão é tomada sem, não digo nem o apoio do meu marido, a concordância, não. Ele escolhe, Uhum. né? Posso ou não posso? Não é assim, não comunico a ele o que eu vou fazer, eu peço. Então, pedindo ali, não sei se ainda é o momento. Eu lembro que foi em setembro de 2020 que o Senhor falou comigo claramente. E eu só cheguei a sair mesmo em dezembro, porque esse foi o tempo que meu marido teve para também ter essa certeza, né? E o maior impasse foi meu vale-refeição. Aquela Porque, segurança ali, não, né? era uma graninha, era Poxa, isso faz diferença restaurante mesmo. chique, todo Porque você se tempo. permitia ali, né? Por ter aquele benefício. Todo tempo era uma comidinha boa, um negocinho, entendeu? Uma saidinha de final de semana. E tudo pago, carro executivo, eu já viajava pela empresa, aplicava treinamento, ficava em bons hotéis, tinha bastante prestígio. E aí o Senhor me chamou para algo totalmente inseguro, talvez pela ótica humana. Mas hoje, né, e digo hoje, hoje mesmo, tipo, essa semana, esse último mês, olhando entrada e saída na minha conta, assim, é inacreditável, né, o que eu tenho vivido hoje. É inacreditável, não faz o menor sentido. Que você hoje É, pode olhar e dizer, é, cara, valeu a pena eu ter muito, acreditado. muito. Nunca na CLT eu ia fazer o que hoje a minha agência e editora tem feito. E não só isso, assim, a gente vai falar um pouco mais sobre vida mesmo ali, né? Sim. Vida real. Ter a possibilidade de participar de tudo que meu filho precisa que eu participe. Só o empreendedorismo mesmo para É, me porque permitir. a gente tem até conversado aqui em alguns episódios do podcast, que é algo que a gente percebe que é comum na mulher que empreende, né? A mulher que empreende é diferente do homem que empreende, por mais que eles vivam ali desafios muito parecidos, né? Aham, Porque a mulher que empreende, para ela é muito importante, até mais do que o dinheiro, por mais que o dinheiro seja bom e todo mundo uhum, goste, é, ela conseguir ter esse tempo para a família, ela conseguir fazer o que ela gosta, ela sim. conseguir se sentir realizada. Talvez essas coisas sejam até mais importantes para nós mulheres do Do que que. Aham, simplesmente o dinheiro na conta, por mais que isso nos possibilite muitas coisas sim, também. sim. Quando você viveu essa transição, né, de CLT para empresa, você já tinha muito desenhada na sua cabeça o que seria o seu negócio? Não. Porque você fazia várias coisas Uhum. diferentes, né? Porque Eu tava disposta a vender qualquer coisa para não passar perrengue. então você saiu, tipo, cara, e agora? Eu vou. Eu estava no início de é, trabalhar como mentora. Então, eu já tinha me formado em marketing, não falei dessa parte, eu tranquei faculdade, fiquei 5 anos no limbo. Ali, o que que eu vou fazer da minha vida? Totalmente perdida, e aí o Espírito Santo me encaminhou, fiz minha faculdade. Aí, quando eu me formei, no ano seguinte, que foi o ano da pandemia, eu vi a possibilidade de trabalhar numa agência bem renomada nacionalmente e também fora, né? Chamada Growth Team. E dentro dessa empresa, eu já comecei a trabalhar como PJ. Ah, sim. Então, eu estava CLT, PJ nessa agência, trabalhava ali na área comercial, vez ou outra fazia copywriter também, atendimento, ajudava com algumas peças de design. E vi nesse salário a possibilidade de sair também da CLT, né? Mas eu sabia que era algo temporário e eu não tinha noção do que eu Uhum. faria depois. Por já estar algum tempo nessa empresa CLT, que era uma startup, voltada muito também para o segmento digital, eu aprendi muita coisa. Então, eu lancei uma mentoria falando sobre marketing pessoal. Tudo o que eu fazia para os sites e para as landing pages e para
para inteligência artificial, treinando base de conhecimento de robô, esse tipo de coisa. Eu comecei a aplicar para pessoas. Então, lancei uma mentoria, e já tinha cerca de 10 alunas mês, e isso fazia um salário mínimo. Então, eu pensei, na pior das hipóteses, preciso vender 10 cadeiras por mês e vou viver disso por enquanto, né? E aí fui para essa Growth Team, fiquei por algum tempo, poucos meses, e dali já não dava mais conta porque a demanda de alunos começou a crescer. E depois das alunas, gerou-se um problema, porque elas aprendiam marketing pessoal, mas elas não eram gabaritadas em design, em copy, então elas sabiam se posicionar, mas não sabiam o que postar. E aí eu criei o serviço de gestão de redes sociais. E Uma aí, coisa foi levando a outra ali. eu as ensinava a se posicionarem online, mas elas não conseguiam comunicar da forma ideal, no que tange a material mesmo, conteúdo, vídeo, foto. Então aí eu já lancei um outro serviço. Quem saía da mentoria já podia contratar a gestão de redes. E aí isso foi escalando o negócio até hoje. E aí, assim nasceu a rede, que é A Marketing na Rede, que foi a primeira empresa, assim, vamos dizer, empresa mesmo, CNPJ, porque o restante era tudo. Porque antes Eu você vendia e só. Sim, era É, a Pamela nada ali vendendo. formalizado. É. E aí, desse serviço que você passou a oferecer É. para essas Eu já pessoas, fazia muito mídia na igreja. Já fazia card, todo esse foto, serviço, tudo né? isso de voluntária. Então, assim que eu sempre fui muito sonhadora. Então, tudo eu achava que já ia ser gigante. Eu começava e já achava, isso vai dar certo. Aí quebrava a cara, mas eu voltava de novo. Não, isso vai dar certo. Então, quando eu comecei com as coisas da igreja, eu já pensava, vou ter uma empresa disso. Então, eu já tinha ali o Instagram. Só que eu postava umas coisas assim, coisa com coisa. Ia colocando ali o que eu achava que era meu trabalho, entendeu? Que estava dando certo na igreja, que com um card com um pregador, que ia tal dia, um evento de criança, aí fiz esse card aqui. E algumas pessoas até contratavam, outras eu oferecia mesmo assim de graça para poder ter algum portfólio. E aí, quando as mentorias realmente deram um pouco mais de corpo para marketing na rede que já existia. E esse nome rede, né, marketing na rede, não é por redes sociais, né? É por rede de pesca. Porque eu Olha que legal. pensava, se eu tiver entrada no perfil das pessoas, eu vou pregar a palavra se elas me permitirem. Então, hoje a gente atende nutricionistas, a gente atende advogadas, a gente atende promotoras, a gente atende empresas diversas de pessoas cristãs. E sempre tem versículo postado entre os cards, vendendo talvez uma comida fitness, vendendo talvez uma palestra. Sempre tem um testemunho de vida dessas mulheres ou desses homens que nos contratam, porque eu acredito que a gente está fazendo marketing na rede de pescar de um outro profissional que também tem os mesmos princípios que nós. Nossa, que legal, muito bacana, porque quando eu vi a primeira vez o nome, Aham, eu imaginei que fosse isso quando eu vi a logo, né? aham. Depois de ter visto a logo que eu imaginei que É, pudesse ter a ver. que é uma Mas notificação antes como se fosse disso, mais um peixinho chegando, isso né? é. E é isso. Mas muito criativo, muito legal. E tem tudo a ver com o que você de fato fazia, porque você É, já desenvolvia aquele trabalho, né? E você conseguiu, a partir dessa demanda que surgiu, enxergar aquilo ali como é. uma primeira empresa, né? Que você Sim, sim, pudesse ali sim. desenvolver e mostrar o seu Sim, trabalho trazer e mais colocar em prática tudo que serviços. você tinha Sim, aprendido. exatamente. Porque eu acredito que esse tempo todo, com essas empresas que você atuou, trabalhando ainda aqui de CLT, te proporcionou uma experiência muito grande que você depois estava usando no Muito, seu negócio, né? muito. Eu Porque treinei. você era multitarefas, você Sim, dominava ali toda é, essa parte. Porque normalmente, quem trabalha no digital, você vai se tornando aquela pessoa que sabe de tudo um pouco, né? é, Mas isso não é fácil. Tipo, é difícil, é. porque normalmente o que a gente vê é uma pessoa que é muito boa Nisso aqui eu. e a outra que é muito boa em dada coisa, Aham, mas é é, muito difícil você conseguir unir. E muito difícil, é, inclusive hoje em dia, você ter empresas que fornecem toda essa gama de serviços e você possa concentrar num único lugar e ser é, satisfeito. Porque sim, eu costumo dizer que essa questão visual, do marketing, é muito necessário você entender quem é essa pessoa.
E quais são os É. valores dessa pessoa? Qual é a mensagem que Eu essa bato muito pessoa nessa tecla vai do passar, tom de né? voz da marca, que não é o tom de voz, timbre vocal, mas o texto fala como a pessoa fala. Eu já tive casos de ter na agência copywriter, porque tudo passa ali pelo meu filtro, né? Que postava, queria postar, né? Na verdade, não chegava a postar, mas desenhava ali a legenda em caixa alta, com algumas palavras que a pessoa Jamais falaria, jamais né? falaria. Não é a pessoa. Não, isso aqui não é ela. Então a gente precisa construir algo que realmente seja a pessoa, né? E o que eu ia dizer, assim, eu tive experiência de treinar base de conhecimento de inteligência artificial. Então eu tinha que saber o tom de voz do robô. Caramba. Eu tinha que saber o tom de voz de uma marca criada, né, e que estava de repente, por exemplo, eu não conversei com a pessoa como eu estou conversando com você, e eu vou pescar ali qual é a sua essência, o que você deseja comunicar, seu propósito de vida, seu estilo linguístico, se é formal, se não é, enfim. Eu tinha que treinar robô. Então, isso me forjou muito para o que eu faço hoje. Porque você treinei robô Não, e o que é mais para treinar interessante. gente. E o que é mais interessante é que isso também te colocou muito à frente do seu É, tempo. é, Porque hoje a gente é, fala muito sobre IA, sobre. Hoje está super em é, alta. Mas quando você fez esse trabalho, tipo, não foi agora. não. Foi, tipo, alguns anos 2015, atrás. Olha 2016. como que, assim, você já estava sendo preparada, né, para tudo aquilo que É. depois você desenvolveria e aperfeiçoaria na sua empresa, né, para o seu propósito, E de eu acordo com aquilo que você entrei acreditava. nessa empresa muito a contragosto de muita gente que me cercava. Porque eu entrei como atendente de call center. Eu saí de um abandono de graduação de direito, já fazendo conciliação com o juiz, e fui Cara, ser. você saiu no sétimo período, né? É, E como que foi isso? é. Seus pais quiseram te matar, sua mãe quis te matar, as pessoas te Não, apoiaram, entenderam? eu já estava namorando há algum tempo. Crente sabe como é, né? E aí, o que aconteceu? Eu tinha que escolher entre me casar ou continuar. Eu casei e continuei na faculdade, mas a faculdade mudou de dono e de 625 a mensalidade foi para 1.590. Caraca. Então, assim, não tinha como. E aí, eu optei pelo casamento. E Deus começou a me fazer promessas dentro dessa má escolha diante dos homens, né? Como assim vai abandonar a faculdade? Como assim vai fazer isso? E, enfim, e aí depois disso eu fui parar numa empresa de call center. Fui atender, fui ser xingada, fui passar por esse processo. E ali dentro o Senhor me fazia muitas promessas nessa empresa. Então foram 3 anos bem desafiadores. E depois 3 anos de muito favor de Deus, assim, nítido, né? Não que os outros não tivessem Uhum. sido, mas eu pude. é, eu fui promovida 6 vezes, né? Dentro dessa companhia. E ali eu me enfiava em tudo. Eu queria fazer tudo, eu queria aprender tudo. Então não importava se era. Desculpa. Peraí. É muito interessante o que você está falando, porque Se era a minha função, né? Eu queria você, trabalhar. que você estava você tinha entrado numa empresa supostamente regredindo daquilo que. Era um downgrade para todo mundo. E mesmo assim você foi É. crescendo, né? Porque eu tinha uma palavra muito clara. Muito clara. Muito forte isso. Muito, muito bacana, porque deixar a faculdade é algo que a gente observa que é a realidade em algum momento de muitos empreendedores. Porque quando a pessoa ela já tem uma mente empreendedora, ela normalmente busca ali, né, uma área de atuação de repente parecida com o que ela já faz, ou não. Porque, por exemplo, você estava estudando direito, mas toda a sua prática, criatividade, forma de pensar, meio que te puxava para um É. outro lado, né? Não que você pudesse não usar, mas assim, você identificou em dado momento que valia a pena, tipo assim, acreditar naquilo que você tinha É. por propósito. E isso é o que acontece com muitos empreendedores que às vezes passam por isso, né? De ter que deixar ou um concurso público, ou uma empresa muito promissora, ou mesmo a faculdade, porque todo mundo. Hoje até que essa ideia está se desconstruindo um pouco Sim. mais. Mas ainda é muito forte a ideia de que somente uma faculdade vai te levar para uma posição X, ou É. somente esse caminho, né? É o único É o único caminho. caminho que pode te tornar alguém. E não que o estudar, o É. procurar se qualificar seja um problema. Mas a gente, hoje no Brasil, né, mais do que claro,
que a universidade, o nível superior, por mais que ele te conceda conhecimento, ele não te garante absolutamente nenhuma segurança, empregos garantidos, empregos maravilhosos. Sim. Então, em dado momento, a pessoa precisa discernir muito bem aquilo que ela Eu quer. fiz questão de me formar, né? Me formei em marketing, fiz questão, principalmente pelo tom da minha pele, né? E por saber que eu precisaria primeiro provar às pessoas do meu conhecimento e da minha capacidade, para depois elas conhecerem o que de fato eu sou e o que eu sei fazer, E né? você sentiu isso muito na Então, pele, Pam? Por ser mulher, por ser uma mulher negra e estar em meios de lidar com o público, né? Ali empreendendo, fazendo o seu trabalho e como uma aluna de universidade, você percebeu que você precisava fazer mais sempre por conta disso? Como se você tivesse sempre que provar para as pessoas? eu confesso que eu não senti isso tanto na faculdade, talvez pela escolha do curso, né? Mas hoje, nos ambientes em que eu estou inserida, principalmente se eu vou palestrar, se eu vou estar num lugar que de alguma forma me destaca um pouco acima da maioria, eu percebo alguns olhares, algumas falas, mas nada que me diminua ao ponto de não me posicionar como eu deveria, né? E eu acredito também que Deus me muniu de muitas ferramentas que acabam calando algumas bocas. Então, por exemplo, eu tenho um MacBook. As pessoas, elas olham primeiro para o meu computador e depois elas olham para mim. Então, isso não me define, né? Mas eu precisei de uma ferramenta, de um iPhone, para que elas observassem. De repente, o tênis, quando eu chego com o Jordan, elas olham meu pé e pensam, vou parar para ouvir, porque de repente ela pode me ensinar alguma coisa. É triste, né? Mas hoje, algumas ferramentas eu percebi que eu fui recebendo mesmo de Deus como presentes, né? Com exceção do MacBook, os outros dois eu ganhei. Então, para poder, talvez, dar essa resposta para quem se acha no direito de julgar, de falar. Eu, assim, acho muito interessante tocar nesse assunto aqui, Pam, porque a gente falando sobre empreendedorismo, sobre negócios, né, sobre empresas e tudo mais, isso é algo muito interessante se tocar, porque o, o empreendedorismo, ele traz pra gente um empoderamento, né? Porque o empreendedorismo, óbvio que ele tem os perrengues, tem que todo mundo vive, peleja, luta, batalha, mas quando a gente fala fulano é empreendedora, Beltrano é empreendedora, a ideia que as pessoas têm é de alguém capacitado, é de alguém com um poder aquisitivo maior, é de alguém que já é grande, né? Ninguém imagina alguém pequeno, imagina alguém grande. É muito louco você pensar que o tom de pele de alguém possa fazer desconstruir todo esse pensamento. Ou que o tom de pele de alguém precisa ser respaldado por outros aspectos que são materiais. Isso é muito louco, mas infelizmente a gente sabe que acontece, né? E que bom que nada disso, né? Não só com você, tenho certeza que outras pessoas que estão nos ouvindo, certamente já pessoas, não só pessoas pretas, mas às vezes pessoas que vieram de às vezes um lugar que não era o óbvio, né? Por exemplo, nós fizemos um outro episódio aqui em que foi até a Tainá Alves. Ela conta que ela montou a loja dela maravilhosa no primeiro lugar que ela teve, que foi o complexo ali de Manguinhos. Ela conta que aquilo ali foi um estardalhaço, né? Mas eu acredito que isso é muito o fruto da fé que a gente deposita no nosso próprio negócio. De acreditar que aquela visão que a gente recebeu, né? De ver pronto, faz a gente prosseguir e a gente vai recebendo instrumentos, né? De maneira graciosa, ou seja pelo nosso esforço, seja pelo próprio Deus, de prosseguir ali naquilo que a gente tem. E a rede formou-se nesse tempo, foi crescendo e eu vi também, acompanho você nas redes, vi que você tem também uma editora. Como é que foi isso? Tá aqui. Inclusive, olha que legal, olha que lindo. Pastora! Ganhei meu presente.
Deixe Ai, Deus mandar no seu cabelo. é. Esse não é o seu primeiro livro, porque eu sei que Não, é você o tem um outro. segundo. Esse é o primeiro pela minha Pela editora. editora. É. E como que foi essa ideia de ter uma editora? Doideira. Do completo nada. É, Ou era é algo que você isso. já Não, queria? nunca. Eu nunca pensei. Eu nem E ficou linda sabia. a capa, gente. Ó, não sei se dá. É. Vou mostrar aqui pra vocês. E tem o. Ai, É o leão. Fala pra deixa eu gente. mostrar aqui. É porque muita gente não consegue perceber, né? Mas aqui é um mico, leão dourado. Isso. Meu apelido de infância, a vida inteira, por conta da cor do meu cabelo, eu sofri muito bullying. E aqui, um leão. Né? Então, Deus começou a ministrar sobre minha identidade e falando exatamente isso pra mim, né? Não é mico, é juba, mas é leão. Então, Uau. a forma de se posicionar é diferente, né? O leão, ele é diferente. De um E era Mico o mico-leão. seu Era, apelido? era, Por era. conta do seu cabelo. Aham. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que o leão também tem juba. O É. leão também é totalmente exuberante, mas não menosprezando o mico, que é lindo também. Mas Mas a o gente percebe. posicionamento é diferente. Então, enfim, leia o livro, que Leiam, vai ser certo. mais sobre a editora. Eu nunca pensei. Quando o meu filho nasceu, e já posso entrar nisso? Já posso Pode, falar? claro, Então. fica à vontade. Quando eu não podia gerar, né? E aí passei anos esperando, 12 anos de casamento, dentro disso, 8 anos esperando, consciente que eu não podia gerar. Meu filho veio, né? Eu engravidei. E tudo aquilo, né, de sonho que eu tinha para esse momento foi desconstruído. Já na gravidez, eu comecei a enfrentar alguns desafios, entre eles o desaparecimento dos clientes da agência, né? Eles começaram a ir embora, me deram tchau e foram embora. De uma maneira. Assim, e eu creio que muito de Deus, porque não é coincidência, né? Todo mundo resolveu ir embora, gente. Que isso? Meu Deus, e dá um bate de desespero, né? Agora que eu vou parir, como é que paga Porque o você leite? grávida, isso começou a acontecer. Aham. Tá podendo Como ser. é que eu esperei esse momento para Oh, viver aqui? Jesus. A agência crescendo para, né, pagar um leite, um negócio de um quarto. Sim, porque é aí que você fica mais com Aí, mais coisas na cabeça. de repente, pode todo mundo ir embora. Começaram a ir embora. E entre, né, esse processo ali, no meio desse processo, meu filho nasceu prematuro, 7 meses. Praticamente jogaram assim em cima de mim, o menino já quase morto, Meu né? Deus. E aí parou de respirar. E todo mundo orando na sala de parto, levantando a mão para poder o garoto voltar, para alguém conseguir pegar e entubar. Conseguiram entubar, levaram para UTI. 43 dias, infecção, hemorragia intracraniana, FOP. Depois descobrimos a surdez do ouvido esquerdo. Enfim, tudo isso acontecendo. E 80 dias no total, né? Entre internações, a minha internação e a internação dele. Eu fui internada primeiro. Dentro desses 20 dias, o Senhor começou a dizer para mim: você tá aqui para escrever. Você tá aqui para escrever. E o que eu pensei? Vou escrever o quê? A história do menino. Porque eu tô aqui por causa do menino. É um testemunho vivo, né? Não sei o que vai acontecer, mas só o fato de ter gerado sem poder já é um grande testemunho, Sim. né? Toda a minha história, meu casamento e tudo mais. Então, é isso. Comecei a escrever o livro sobre o testemunho do Anthony. E isso, 20 dias internada, tive um menino, UTI, CTI, veio operação, centro cirúrgico, transfusão de sangue e várias coisas acontecendo. Ao lado do Anthony tinha um outro menino chamado Arthur. E não sei se você já teve experiência de CTI, você não pode ir no bloco ao lado, né? Assim, Uhum. entrar. Pode ser uma doença contagiosa. Você pode, inclusive, pegar e passar para o seu Tem bebê que está várias ali. Tem. restrições, Isso, né? exatamente. E a minha irmã é analista clínica desse hospital. E ela pegou a lâmina, né, ali, para poder ver o sangue desse menino que estava ao lado. E ela disse assim: Pamela, o Espírito Santo grifou o nome desse menino aqui. Tinham várias crianças no quarto. Ai, gente, vou me emocionar, eu nunca falei disso. O Espírito Santo grifou o nome desse menino aqui. Então, é para você orar por esse menino. E aí ela me deu só o nome do menino e falou: tá do lado do Anthony. E aí, passando pelo corredor, a mãe do menino tava lá, chamada Verônica Lessa.
Falei, Verônica, você pode vir aqui? Porque todo RN tem o nome da mãe, né, ali, ou, enfim, os bebês de CTI, geralmente, o nome da mãe. Eu quero orar pelo seu filho, minha irmã me deu o nome do seu filho, e o Espírito Santo disse que é para orar pelo seu filho, então eu quero te acompanhar nesse processo, e meu filho quase morrendo, né? E aí, tirei força de onde não tinha, e comecei a orar pelo Arthur, peguei o telefone da Verônica, orando, 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 orando. E um belo dia minha irmã chegou e falou assim, eu entrei no perfil da Verônica, eu não sei, mas tem alguma coisa com o livro. Ela vai publicar o teu livro que você está escrevendo, do Anthony. Ela vai publicar. E os dias foram passando, e ela falava isso com muita convicção, não sei, mas Deus está me falando que ela vai, alguma coisa, o teu livro, ela vai te ajudar, Pamela, ela vai te ajudar. E no meio disso, eu escrevendo o livro do Anthony, tô em casa, arrumando minha cama, eu muitas vezes dormia no hospital, né? Mas nesse dia que voltei, arrumando minha cama, o Espírito Santo falou assim pra mim, deixe Deus mandar no seu cabelo. De uma outra vez, no meu quarto, o Espírito Santo, deixe Deus mandar no seu cabelo. E eu já estava vivendo um processo de aceitação, de transição, desde 2018, quando eu tive uma depressão muito severa. E o Espírito Santo falou assim, para de escrever o livro do Anthony, porque a história ainda não acabou. Tem muita coisa para acontecer. E escreva um outro livro, contando sobre o seu processo de identidade e obediência. De entender quem você é e obedecer aquilo que eu designei para que você seja, para que você viva, para que você experimente o seu destino. Eu determinei, eu te dei uma identidade para que você viva à risca, independente de você querer ou não. É o que você deve fazer e como você chegou nesse nível de entendimento. E aí eu comecei a escrever isso de outubro para cá. Quando foi em janeiro, eu já tinha o livro escrito. E eu pensei, vou procurar uma editora. E o Espírito Santo me lembrou do que minha irmã tinha me dito. Anthony já tinha tido alta há quase um ano. E ele me lembrou da Verônica. Ele falou, se você tem o contato dela, marca um café. Não é para procurar editora. O que ela disser para você fazer, você vai fazer. Pois bem. Oi, Verônica, tudo bem? Como é que tá Arthur? Como é que tá todo mundo aí? Anthony tá bem? O nosso café não saiu. A gente tem que tomar um café. E eu quase implorando assim, não podia dizer, né? Porque ela ia achar, doida, né? Depois desse tempo todo. Do nada. E aí, um cafezinho, vem aqui em casa, Pam. Vamos sim, vamos tomar um café. Conversa vai, conversa vem. E eu tô, Jesus, essa mulher não fala nada. De livro nenhum, de coisa nenhuma. E o Espírito Santo, fica quieto, o que ela disser, você vai fazer. No meio da conversa, a gente começou a falar de profetisa empresária. E aí ela virou pra mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca entendi por que você não tem uma editora. Aí Verônica. Ela mandou essa Aham. pra você. Aí Verônica. Mas por que tu acha isso? Ela, porque é tanto talento, você já tem livro publicado, você tá escrevendo um novo livro, não tá? Eu falei, tô sim. E tem o Profetiza Empresária, que também tem as meninas, tem livros e tudo mais. Por que você não tem uma editora, Pamela? Mas como é que faz para ter uma editora, Verônica? Mas assim, primeiro me diz, o que você faz? Coordenadora da Biblioteca Nacional. Ai, olha, chega. Ela jogou tudo no meu colo aqui, ó. Ficha catalográfica, ISBN. Eu não Como sabia fazia. nada. Ela me disse, faz isso, isso e isso. Me deu o contato da gráfica, falo com o dono da gráfica. Tudo. Ela abriu assim e falou assim, toma aqui. Só seguir esse caminho. Eu segui tudo. E você nem fazia ideia com o que ela trabalhava. Não sabia nada. Depois eu fui descobrir que Verônica estava na Itália, Verônica estava na Colômbia, Verônica estava rodando! Verônica. A Verônica, obrigada, vai assistir. Com certeza. Uau, que incrível! E aí você realmente obedeceu ali, eu seguiu. Obedeci, e assim, e pastora, isso, eu me emocionei no início falando, porque que história louca, eu nunca ia pensar nisso. Minha irmã leu uma lâmina de exame de sangue. E dali Deus me deu uma editora. Que hoje já... Deixa eu dar um spoiler. Fala. Já tá bancando Profetiza Portugal. Uau!
que a gente queria tanto fazer, que a gente não via Eu nenhuma lembro que possibilidade. você já vinha É, falando, inclusive, só para vocês entenderem, pessoal, do Profetiza, né, que a Pan tá falando, a Pan tem um movimento, posso dizer assim, sim. um movimento chamado Profetiza Empresária, que é um movimento voltado para empresárias também. Então, você que está querendo ser empreendedora, vai lá, volta aqui que a gente está tudo junto, E entendeu? você que tá aqui do Profetiza já começa a acompanhar Isso você aí. empreendedora. Voltado para unir mulheres, né, cristãs que têm o seu negócio, mas muito mais, né, do que envolver ali o negócio é a vida dessa mulher que é cristã, que trabalha por fé, que avança. E o Profetiza já fez vários encontros, inclusive estive em vários deles. Fez uma vigília recentemente, né, Pan? E eu 700 lembro. mulheres inscritas. Uau! Nunca imaginamos esse número de Uau! público. E só cresce, né? E agora Graças vocês a vão para Deus. Portugal. É. Vocês vão não, eu vou. Nós Vambora! vamos! Que coisa linda! Vai ser incrível, vai. tenho Eu tô com certeza. muita expectativa. E Maravilha. lá a gente já recebeu o convite, né? A gente já tá fechando. Possivelmente vai ser dentro de uma universidade em Lisboa. Sem pagar R$1. Pastora, que Deus é esse? Assim, eu não tenho. Gente, Eu não tenho explicação. As pessoas perguntam as coisas. Gente, eu não sei explicar. Aconteceu. porque tem coisas Tá que acontecendo. acontecem e assim, o empreendedorismo, Pan, porque tudo isso está relacionado. Porque o que é o empreender se não andar por fé? Porque você foi seguindo ali o que algumas pessoas chamam de intuição, sexto sentido, o nome que você quiser dar, né? Como nós somos cristãos, a gente acredita que é o Espírito Santo de Deus. Mas é incrível como as coisas depois vão se relacionando e se tornando, inclusive, muito maior do que a gente imaginava. Porque o anseio do seu coração, né? Com Profetiza, e por eu já conhecer você de outros tempos, né? Você é uma pessoa que eu enxergo isso em você, né? Que ama levantar outras pessoas, Sim. né? Eu acho isso, gente. Nós precisamos de mulheres assim. Mulheres que levantam outras mulheres, mulheres que impulsionam outras mulheres, mulheres que ajudam outras mulheres, porque é lindo ver a mulher alcançar lugares que nem ela mesma imaginou, né? Porque talvez, você já pensou em ser uma empreendedora de sucesso? Não pensei, nunca pensei em ser uma empreendedora de sucesso. Mas não é só sobre sucesso, eu acredito que é sobre ser surpreendido, né? Por aquilo que assim, talvez a sua ideia de sucesso, talvez, e a minha ideia de sucesso, talvez estejam muito aquém de tudo aquilo que já te aconteceu, eu falei né? que eu tinha pavor de não ter minha carteira assinada. Como é que eu vou pagar um plano de saúde? Como é que todo mês ali, roupa de Natal, como é que eu vou comprar, gente? Minha roupinha de final de ano sem ter meu salário fixo. Eu ficava apavorada. Hoje em dia eu ganho as roupas das marcas. Gente, assim, é muito surreal. favor. Tô até me afogando na água, gente. É muito favor. É muito favor. E é muito bacana ver que não é necessário, é claro, né? É necessário muito, muito trabalho, muito esforço, muito empenho, mas, sobretudo, é o que a gente tem falado aqui. É sobre acreditar que a visão que você tem a respeito do seu negócio e dos passos que você tem que dar, seja pela orientação de alguém, seja por uma direção espiritual, que aquilo ali vai dar certo. E que por mais que a Pamela ela falou aqui bem brevemente, né, sobre a história, a trajetória com o filho dela, que inclusive depois quando vocês seguirem lá, Pam, vocês vão ver que é uma criança, gente. A coisa mais linda que vocês podem imaginar é essa criança. Meu louro. Lourinho. Gente, assim, é uma coisa maravilhosa. E você não diz, quando você olha pra ele, que ele já venceu tanta coisa, que ele tem agora o quê? 1 aninho? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você não diz que ele com 1 ano e meio viveu tudo o que ele viveu, né? Que ele já é um vencedor. E que você, nesse meio tempo, já estava empreendendo. Ou seja, eu não posso fazer ideia. Eu levava o computador pra lá. Da quantidade de desafios que você estava enfrentando nesse tempo, né? Porque, por mais que a gente esteja num período de dor, eu não tinha de escolha. às vezes ali, de não ter forças nem para se erguer, porque você tinha que ter fé. Mas pra eu não tinha escolha, porque eu tinha que pagar o carro que me levava pro CTI. Olha que loucura! Então eu tinha que fazer dinheiro dentro do CTI. E o empreendedor vive isso, de às vezes estar sangrando, né? Por coisas, por problemas seríssimos, pessoais ali de família, mas tem que botar aquilo ali no bolso e, não, eu preciso aqui entregar minha demanda, eu preciso
fazer minha empresa continuar andando, mesmo em detrimento de tudo isso, e fazer acontecer. E agora você chegou com a sua editora, com a sua empresa, é o Grupo Rede, né? Agora é isso. Então, a Marketing na Rede saiu de Marketing na Rede para Grupo Rede. Então, era só agência, agora é agência editora. Aí já tô dando vários spoilers aqui, né? Mas Já no tá futuro eu ótimo, também libera quero um coworking com tudo que hoje a gente faz externo. Então a gente capta os clientes muito em estúdios parceiros. Então a gente quer montar toda a nossa estrutura num lugar só, não só para nós, mas para profissionais também. Isso que você falou de levantar as pessoas, né? A missão do Grupo Rede é honrar a quem Deus quer honrar. Então, eu faço questão de que tudo seja com uma boa estética, tudo seja bonito, bem feito, para colocar aquilo que Deus está fazendo no off, na vitrine, de uma forma bonita. Então, assim, a gente está já com 4 autores para junho, Uau! publicando. Doideira, 2 na Europa. Doideira. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Então, eu quero a melhor capa, eu olho os textos todos, né, e tudo, concordância, pontuação, eu quero fazer tudo, eu não sei com que tempo, mas assim, essa sede mesmo, sabe, de fazer o que Deus tem feito comigo, porque Deus tem mudado a minha história, né, então se a minha empresa puder fazer isso por pessoas, eu acho que é o maior legado, assim, que a gente pode deixar, né. Cara, que incrível. Fiquei até sem pergunta para fazer. Mas, Pamela, toda essa história, né, é muito inspiradora, me motiva demais, porque eu tenho dito que aqui no podcast eu tenho sido a todo tempo esticada em fé e também inspirada, né? Porque todas as pessoas, e isso é assim, algo que é quase que uma regra, todas as pessoas que empreendem e que têm uma visão e que acreditam, você estava falando sobre a, a mente empreendedora, né? E todas as vezes que alguém fala sobre a mente empreendedora, eu lembro do meu marido, porque ele é essa pessoa, né? As E ideias quem aqui, ó, convive com a pessoa que tem mente empreendedora, que não tem, fica fluindo. doido, quase que Aham, quer arrancar aham. os cabelos. E é muito bacana a gente estar falando disso aqui, porque isso não é um problema, isso é um dom. Só que a nossa Exatamente. sociedade, né, no Brasil, agora a gente está abrindo um pouco mais o olhar para isso. Mas a gente sempre foi instruído, né, meio que doutrinado a seguir aqueles caminhos ali, como se somente aqueles caminhos Sim, pudessem nos sim, levar a um sucesso, a um lugar de prosperidade, a um lugar de satisfação, de sim. contentamento, quando não. É, Quando a gente vai ter vários é. outros caminhos que o empreendedorismo Eu, proporciona, mas que não são fáceis, eu são já fui cheios de desafios. perguntada se eu não ia trabalhar. Mas vem cá, você faz isso porque você gosta? De as pessoas não Você não. identificarem que o que você faz é um trabalho, é o Aham. seu trabalho. Agora não mais, porque eu continuo a algum nível de resultado, então acho que algumas pessoas, por mais que tenham ainda essa questão, não expõem. Mas no início, mas você que escolheu ficar em casa, você não quer trabalhar. E eu lembrando de 3 da manhã, eu corrigindo conteúdo para cliente, fazendo apresentação comercial 5 horas da manhã para poder entregar às 6. E você não vai trabalhar. É muito porque de fato essa é uma visão de vida, porque como você monta ali um horário flexível, né? Acredito que isso para você vivendo a maternidade foi algo assim incrível, né? Porque você viveu todo esse período É, sonhando ser mãe. E é, quando você viveu esse sonho, que foi assim bastante conturbado, você finalmente pôde estar ali, querendo ou é. não, com a Sim, flexibilidade, sim. podendo estar presente, Não, outro podendo. nível. É Eu algo. morei no hospital, né, pastora? Nenhum, Eu lembro. CLT nenhuma ia me Porque, tipo, garantir uma coisa imagina, né? dessa, nem dá. Até pro próprio empresário, imagina ter uma funcionária que não está dentro É. do negócio. Então, não é assim dizendo, deveria, não, porque eu também sou empresária e eu também tenho as minhas dores, né, com relação à minha Sim. equipe. Não estou incentivando. Mas é só mesmo ou você não ter um emprego, né, que te permite isso, mas ainda assim, como é que você paga o café lá no hall do hospital, né? Que
inclusive superfaturado. É, Como são é que todos você detalhes, né? paga? O bebezinho precisou de uma meia, porque o Anthony, ele puxava tudo que era feio. O menino queria viver de qualquer jeito. Então, colocava um acesso, ele ia puxando tudo. Então, a mão dele ficou imobilizada por muitos dias, né? Tem que comprar meia. Você tem que ter o dinheiro para o carro que vai te levar até o hospital. Tem hora, não dá para ficar dependendo de van, de BRT, de sei lá o quê. Então, assim, enfim, diversas demandas. Quando o menino voltou, o leite dele, R$ 400, 400 gramas, que durava menos de uma semana. Meu Até Deus. hoje, inclusive, ele está tomando esse leite. Para Boa. a glória de Por Deus. isso que você precisava ser uma mulher próspera, porque não tinha Exatamente, como é como. que sustenta? E assim, graças a Deus não tá faltando nada. Meu marido também preciso falar aqui, que tudo que eu digo assim, eu arrisquei, eu arrisquei tendo uma base bem sólida, porque o Walker é extraordinário, assim. Ele segura a onda de tudo. Então, hoje eu digo que a minha renda é pro plus, né? É pro mais. Então, se a gente quer fazer uma viagem, de repente posso investir. Se a gente quer comer num local um pouco mais caro, não, amor, deixa que hoje eu vou dar uma fortalecida, então vou chegar junto. Mas assim, eu obviamente não estou me comparando de repente com uma mulher que está sozinha, Sim. né, na sua jornada e ali tem que arcar com tudo. Realmente é difícil você deixar tudo para empreender, sabendo que você precisa ainda pagar a sua luz, sua água e Não, é diferente. isso é muito legal de você estar falando, porque, querendo ou não, vocês nessa parceria, né, como casal, isso te deu uma certa segurança para dar passos e que Sim, beneficiaram vocês dois como sim, família, sim. né? O- Porque, com toda certeza, para ele era também confortante saber que a mãe do filho dele podia estar ali. Porque Sim, imagina, exata, né? Se vocês dois estão vivendo essa. Estão vivendo ali o sim, CLT e, pum, e é aquilo, perde o emprego, tem que. é, Mas acaba que em dado momento você sim. fica sem alternativa. Então, com toda certeza, foi um Não, ajudando o com outro, né? certeza, com Um ajudando o certeza. outro que fez tudo dar certo. E assim, e sempre também o entendimento da parte dele, assim, dos meus objetivos, né? Nesse sentido, né? Tudo ali pedindo, né, o aval dele para executar, mas com algum nível de liberdade, sabendo que ele não ia me repelir, ou, Sim. por exemplo, para o último Profetiza Empresário, eu vendi todo o meu guarda-roupa. Eu vi que você fez. Ela tá vendendo tudo Inclusive, eu hoje. tive que comprar esse vestido aqui para poder vir. Eu vendi tudo, vambora. Eu Se vendi vendeu, tudo, vendeu para tudo. chegar mais. E assim, conjuntos, assim, sabe? Uns blazers, assim, uns conjuntos maravilhosos. Preço de banana, tinha que fazer dinheiro na hora para poder pagar pulseira, crachá. Já sabe, né? Sei Como como que a é que gente é. gosta de fazer as coisas. Então, em nenhum momento ele chegou para mim e falou: o Anthony tá precisando de leite. Esse dinheiro que você fez, eu quero. Uhum. Ou eu preciso desse dinheiro, você sabe que eu tô apertado. Não. É sempre conseguiu pagar o que você queria pagar para fazer os livros, né? Também vendi notebook, outro lá. Então, você conseguiu. Então, assim, obviamente que não tô sozinha, então por isso as coisas estão dando Mas certo. isso é muito legal de se falar, porque a parceria, né? Quando você tem uma família que te compreende no seu propósito e te auxilia, te É, impulsiona, né? Isso só tem a sim, somar você se para sente vocês. segura para dar os passos que podem dar errado, Podem dar né? errado. Podem dar errado e se derem errado, tudo bem, faz parte, Exatamente. mas você sabe que sempre após Você cair, tem para sempre, onde sempre voltar, alguém você tem tem quem vai te. sacode a poeira e se É. levanta. Pam, maravilhoso receber você aqui. Queria que você Obrigada. desse aí um recado para mulheres que de repente tem um negócio, mas tem essa dificuldade justamente no digital, que é a sua área, né? Porque hoje em dia eu vejo que nenhum negócio, é difícil de algum negócio sobreviver sem É. o marketing, sem o digital. O que você poderia dizer aí para essas mulheres que se inspiram na sua história, que de repente têm a ideia de escrever um livro? Na verdade, você já tem aqui a Já tem a editora. solução. Mas deixa Já um recado para as comenta mulheres que já que estão a nos gente entra em acompanhando. contato para publicar você. Eu acredito que o que eu primeiro precisei receber de orientação, né? Que foi do Senhor, porque eu realmente
quando eu comecei, assim, eu não tinha pessoas que olhavam para o digital com esse olhar de hoje, um olhar de necessidade, né? É necessário você estar no digital. Pelo contrário, era coisa de estrela, de quem queria aparecer. Então, eu enfrentei muito isso. Então, eu precisei de, primeiro, coragem. Coragem para ser autêntica. Coragem para ser quem Deus me criou para ser, né? Coragem para executar o plano que ele tinha, né? Que ele tem. Então, eu acredito que autenticidade e esforço ganham o jogo. Uau. Então, se eu posso deixar um conselho para você que nos assiste, que está nos ouvindo, autenticidade e esforço vencem a partida. Não deixe com que pessoas venham anular aquilo que você é. Você foi criada com DNA, você foi criada com uma personalidade, você foi criada com, como a gente falou, né? Com um tom de voz aqui, com suas peculiaridades, com suas habilidades naturais. Não deixe ninguém diminuir as suas habilidades. Você pode ter tanto sucesso sendo uma cozinheira de mão cheia, fazendo bolos, doces, como alguém que de repente empreende atrás de uma máquina, de um computador ou até de uma editora. Então, assim, se você tem essa habilidade, sabe, seja fiel à sua habilidade, seja autêntica e tenha coragem para se posicionar e se manter no seu lugar até ver acontecer. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, né, que é: eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Então, permaneça que com certeza daqui a pouco você vai estar testemunhando aí do que aconteceu porque você não desistiu. Uau! Gente, eu amei o nosso episódio de hoje. Sensacional. Eu amei conhecer um pouco mais mesmo, né? Da sua história, Pan. Amei aqui meu presente, meu livro. Então você já adquire o seu também. Já estou super curiosa para poder saber tudo que tem aqui. E muito obrigada por Eu ter que aceitado o agradeço, nosso pastora. convite. Você é uma Sucesso. inspiração para nós. Vai ser sucesso. Com certeza já é sucesso. E que você possa crescer muito, que o Profetiza Portugal seja um sucesso. Já estou visualizando assim como vai ser Imaginou a gente maravilhoso. de pink, Ah, vermelho na Europa? até com meu brinco. Porque o Profetiza, gente, a paleta é vermelho e rosa. Então eu já vi aqui, eu já tô Ela tá pronta. toda de Eu já profetiza, estou gente. pronta. Esqueça Maravilhosa. tudo. Mas muito obrigada, Pan. Que Eu Deus que te abençoe, agradeço. abençoe toda a sua casa, sua família, suas empresas. E vai ser muita bênção. Amém. Gente, agradeço a você também que ficou com a gente aqui até o final. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. E aqui embaixo certamente vai ter também o @ da Pan, da Rede Agência, do Grupo Do Rede. Grupo Rede, Essas empresas. é. Do Grupo Rede para você conhecer. E fica com a gente. Até a próxima.